Agora, estamos em tempo. Efésios capítulo 5, vocês que estão em casa, vocês todos, façam o seguinte: é uma carta que a igreja precisa estar familiarizada com ela. Aos Efésios. A carta aos Efésios tem muito a ver com a vida de Josué. Não é certo? Então, apenas um pouquinho. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí ele continua, ordem e conduta da igreja. Você vai até ao casamento depois. Essa carta é completa. Paulo não teve problemas em relação aos dons carismáticos. Ele teve problema na igreja de Corinto, mas na igreja de Éfeso ele não teve. Então ele não escreveu nada sobre os dons, mas mostrando realmente, inclusive, o quíntuplo de Efésios. Mostramos que temos um Deus Pai sobre nós, que é o mesmo Deus Filho conosco, o mesmo Deus em nós, que é o Espírito Santo. Então não são três pessoas distintas. São três manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Muito bem. Mas o que tem a ver? Afinal de contas, o que significa isso? O que é? 7 trovões, aspas. Trovões. Trovões, trovões, trovões. Olha, para simplificar, para ser simples, imediato, aqui no primeiro selo, o anjo do Senhor diz. Encontramos os símbolos. Já encontramos os símbolos. Já vimos o que é o trovão. Isso é perfeito. E o sabemos, o trovão foi a voz de Deus. A voz de Deus quando o selo foi aberto. Agora, o que significa o cavalo branco? Aqui é onde entra a revelação. Está se tratando do primeiro selo. Mas está claro, não precisa intérprete, porque a própria mensagem, a própria revelação dos selos, o próprio selo é que se interpreta. É simples, portanto. A voz de Deus é o trovão. Quando Elias disse na casa da viúva, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, a farinha da panela não se acabará. Então aquilo foi um trovão. Foi a voz de Deus. Você está ouvindo trovão. Trovão. A voz de Deus é trovão. E no reino animal, eu tenho dito, você observa a natureza. O cavalo põe o rabo entre as pernas quando troveja. Os animais se encolhem. Os cachorros temem. As trovoadas. Mas o homem, disse Isaías, não tem entendimento para entender quando Deus está falando. Bem entendido, bem compreendido. O homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, o final do capítulo, os 3 últimos versículos, 4 últimos versículos. Mas o homem natural não entende as coisas espirituais. Não pode definitivamente ouvir trovão de Deus. O trovão de Deus é silêncio. Trovão de Deus é brisa. E quantas vezes Deus já trovejou no seu coração? Nós vamos pensar que trovão é um culto com muito barulho, há risos e danças e muitos louvores.
É o regozijo da palavra, é o regozijo na tribulação. Eles voltaram se regozijando porque haviam sido dignos de padecerem afrontas por causa do Senhor, por causa do nome de Jesus Cristo. O profeta de Deus arrancava capim lá no mato sozinho. Saltava, gritava, louvava a Deus. Para quando chegasse na plataforma, o que ele falava acontecia. Esse aqui é o mais importante. Nós temos muito barulho e acontecer muito pouco. Chamada de altar emocionante demais. Daqui a pouco não acontece tanta chuva quanto o barulho que teve. Mas na verdade, Deus gosta de prescutar. Ele gosta de quem analisa. Ele gosta de quem guarda no coração. Ele ama a Maria, porque Maria guarda no coração. Ele confia na Maria, porque a Maria guarda no coração. Está certo? Os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como preparar-se para obter essa grande fé de trasladação. O Espírito nos mostrou em Vianópolis o seguinte: quem prepara a noiva natural? Quantas noivas naturais, falando no natural, foram preparadas por mãos santas? Ou você pensa que o pão da ceia é mais importante do que o seu corpo, do que o seu cabelo, do que o seu casamento? O profeta disse que o pão da ceia deve ser preparado por mãos santas, limpas. São pessoas que não estão devendo os outros. Uma casa que está sob o sinal. O pão que você come em casa também é pão de ceia. O arroz que você come, o feijão que você come é ceia. É ceia do Senhor também. Mas esse pode chegar na mesa de qualquer maneira, sem ações de graça? E pode chegar de qualquer forma, por qualquer meio? Não. O corpo da mulher é sagrado. A noiva é sagrada. Portanto, quem prepara a noiva tem que ter capacidade, condição para aquilo. Mas nessa hora eu sempre digo, aparece a tia pervertida, a prima pervertida, aquela que tem um pouco de dinheiro e que faz questão de fazer o casamento da sobrinha, da neta, não sei de quem, não sei mais de quem, para botar sua coisa suja ali dentro. Agora a noiva de Jesus Cristo não aceita isso, porque Jesus é quem a prepara. É quem a prepara. Eu não digo no dia do seu casamento, tá bem, seja lá quem for, foi lá no seu casamento, foi lá em casa, deixou sua cama lá, um forno de assar, um fogão caipira, a lenha, não é? Para você soprar, fazer arroz, deixou lá em cima do fogão, ou qualquer outra coisa, 1 quilo de macarrão, uma outra coisa, tudo bem, deixa quem quiser leve. Está bem. Mas você tem que saber interferir na sua santidade, na sua preparação, isso não. Então a igreja de Jesus Cristo é a mesma coisa. Ninguém pode ingerir. Eu me lembro de um tabelião, um advogado, um colega meu do tempo do tiro e guerra do exército, e ele estava me contando, doutor Jovenir, é isso mesmo. Ele disse, ele gosta muito de pescar, ele disse, eu estava pescando e vi ali, pastor, o João de Barro, o casalzinho de João de Barro fazendo a casinha dele, lá no galho de pau. E lá fazia aquela festa toda deles, e vai lá, pega um pinguinho de barro e leva e faz aquele
Em outras palavras, que é Pentecostes, né? Construindo a casa com a maior alegria. Eu falei, eu vou ajudar esse João de Barro. Peguei um bolo de barro, fui lá no galho da árvore, botei lá pertinho deles. Ah, pronto, foi só a primeira chegada, ele logo se arrepiou e achou ruim com aquilo, bateram asas e foram fazer sua casa, não sabe aonde foi. Olha, eu não preciso de você, doutor. Ele falou, senhor, não preciso de sua ajuda. Viu? E Abraão, quando quiseram dar a tumba lá, o terreno para ele sepultar sua mulher, Sara, ele disse, eu quero é pago. Eu quero pagar o preço. Aleluia, foi assim que Jesus quis sua esposa. Ele pagou com sangue. Aleluia. Quando as circunstâncias vão ficando mais difíceis, os favores vão aparecendo. Mas cuidado! Favores, dízimos, aliviar as mágoas, ativar as emoções, as sensações e coisas assim. Você prescuta. Deus sempre ama quem analisa, quem investiga primeiro, antes de dizer amém. Martim foi assim, quando um anjo lhe apareceu em forma de Jesus, coroado, Martim não foi lhe adorando, ele pediu adoração. E Jesus não pede. Começou por aí. Ele não te pede adoração. Você o adora sem que ele peça, porque você o ama. Mas ele foi examinar e pensou, orou um pouquinho. Assim, o Espírito Santo disse para ele, Martim, Jesus ainda não está coroado. Ele falou, já sei quem é. Esse anjo bonito é Satanás. Agora dizer para um anjo tão bonito, você dizer para um bicho de fogo, olho de fogo, chifrudo, rabudo, de cascos, sai de mim, Satanás, é fácil, mas para dizer para um par de olhos lindos, de pernas bonitas, de corpo lindo, de voz macia, sai de mim, Satanás, dizer para nota de 100, sai de mim, Satanás, a coisa é custosa. Dizer para certos presentes, sai de mim, Satanás. O irmão Josué fechava um zoinho assim e falava, irmão Joaquim, a gente não pode estar aceitando presente todo mundo, não. Cuidado com presente. Cuidado com presente, irmão Joaquim. Presente o que já casou na Bíblia. É verdade, irmãos. Ele faz um pacotinho tão bonito, bota lacinho, faz isso, faz aquilo, e um presente sensibiliza demais, principalmente quando é perfume. E coisas assim. Mas Martim disse, Satanás, vai embora. Vai embora. Eu disse, se fosse o mundo pentecostal de hoje, inchava o pescoço de falar língua. Jesus apareceu para mim. Mas, olha, por isso é que, se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados, porque não é possível enganar escolhido. Não é possível enganar escolhido. Você está me ouvindo na rádio difusora aqui da UANA, Rádio Jornal de Goiás, Rádio Anhanguera. Não é possível enganar escolhidos. Não é possível enganar escolhidos. Eles dizem assim, vocês foram enganados por William Branham. O melhor engano de todos os séculos é aquele que é enganado por William Marion Branham, porque é enganado por Elias. Elias enganou a quem? Ele não enganou nem Acabe e Jezabel. Ele não enganou. Quem engana é o diabo, é o falso profeta, é o anticristo.
é que engana as nações. Isto sim, meu ouvinte, não é quem está a favor do seu destino eterno, de sua alma, de seu espírito, de sua saúde, sem precisar de seu dinheiro. Você não tem que dar dinheiro para ser curado. Você não tem que fazer ladainha de 7 dias, de fogueira santa, seja o que for, para ser curado. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Isso é trovão que vocês estão ouvindo. Você vê, o que é trovão? O que é trovão? É a voz de Deus. É a voz de Deus. E a noiva precisa, para ela se preparar. A filha órfã, a prima órfã, foi preparada às suas custas, seu trabalho. Eu acho aquele quadro tão bonito, não é de à toa, não é à toa que o profeta contou essa história no 6º selo. Porque realmente no 6º selo, essa noiva já foi arrebatada. Cada selo tem uma coisa prática para nós. Muito embora o 5º e o 6º selo não tenha nada a ver com a sua noiva, a noiva de Jesus Cristo, os gentios. Mas tem na revelação dos 7 selos, cada um deles, uma mensagem prática para a vida vivida, que é a voz de Deus. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus? Não faça, minha filha. Não vá. É o trovão. Nós temos aí aquela jumentinha de Balaão que fala: mas por que você está me batendo, Cheiro? Por quê? Não é certo? Você não escuta a voz de Deus, não? Por quê? Por que eu tenho que falar com você? Ora, eu vi um reverendo, um PhD uma vez, dizer assim, diante de uma multidão, a respeito de mulher pregar. Acho que ele até desrespeitou muitas mulheres, mesmo pregadoras, estando errado, sendo anti-escriturístico. Ele disse assim: um PhD formado, professor, profundo em hebraico, grego e sei lá mais o que, não sei mais o que. Ele disse assim: olha, se Deus usou até uma jumenta, por que não pode usar uma mulher? Meu Deus, misericórdia. Eu disse: não, Deus usou a jumenta para um falso profeta. Mas ele disse: com Moisés eu falo cara a cara. Ele nunca precisou de jumenta para falar com Moisés. Mesmo Davi, ele usou profeta para falar com o profeta, com homens segundo o coração de Deus. Deus usa o profeta para falar conosco. Fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco. Ele não tem que usar uma jumenta para falar conosco. Ele usa a boca dele, que é o seu profeta. E isso é trovão. Você está ouvindo trovão. Você está se preparando para a trasladação. Isso não é conto de carochinha. Isso não é leite desnatado. É verdade? Amém. Glória a Deus. Mas o que faz isto? Veja, eu quero voltar aqui no parágrafo 124 do 1º selo. Muito bem. Vamos voltar aqui no parágrafo 124. Para aqueles que não entendem parágrafo, por que parágrafo? O profeta pregou como eu estou pregando aqui, ficou gravado, então passou para o livro, para a imprensa. E essa mensagem, então, elas são distribuídas em parágrafos. Em parágrafos, como versículos, vamos dizer assim. Não é uma outra Bíblia, é a Bíblia revelada, não é? É o que eu prego aqui, você então leva para a gráfica e põe parágrafos, frases, parágrafo tal, tal, tal. Então a frase 124. Já vimos o que é o trovão. É a voz de Deus. Já respondi. Isso é perfeito e o sabemos. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto.
Ele disse na mensagem Esteja Certo de Deus que quando Elias falou, a botija, o azeite da botija não faltará, a farinha da panela não acabará, que aquilo foi um trovão. Assim diz o Senhor. Então, assim diz o Senhor é um trovão. Quem tem assim diz o Senhor? Temos assim diz o reverendo, assim diz o arcebispo, assim diz o fulano de tal, assim diz a irmã Jones, aquela que profetiza lá na saída da cidade, aquele que vai lá para o monte, vê casquinha de pau pegar fogo e desce tudo lá do mesmo jeito. Não é isso, não. Assim diz o Senhor é a sua palavra, realmente, é a voz de Deus. Bom, o trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Eu quero só destacar aqui uma coisa, um resultado desse trovão ou destes trovões na vida da noiva. Também para ajudar novos ouvintes, irmãos interessados, vocês têm que entender que existem duas classes de salvos. A salvação comum e aqueles que pertencem à noiva, à esposa do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Os demais têm seus nomes no livro da vida. A esposa tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então, no cartório de Deus, ela inclusive recebe o seu nome. A mulher recebe o nome do marido, não é? Por isso, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, no sexto selo, parágrafo 42, frase 42, versículo 42, como você queira, está escrito assim: estamos vivendo num tempo muito tremendo. Muito tremendo. Se rimos, é tremendo. Se choramos, é tremendo. Se estamos bem vestidos, é tremendo. Bem calçados, é tremendo. Se estamos sadios, é um tempo tremendo. Se estamos doentes, é um tempo tremendo. Se temos abastança, é um tempo tremendo. Se temos escassez, é um tempo tremendo. Se temos muita educação, é um tempo tremendo. Se não temos nenhuma educação, é um tempo tremendo. E por isso todos estão em iguais situações, ou igual situação, igual condição. Estamos vivendo num tempo muito tremendo. Estas coisas que estamos estudando. Agora eu fiquei sabendo que uma das esperanças da América do Norte se foi num acidente de avião. Que coisa triste, não é? Que coisa. E que o povo já estava focalizando as suas atenções, suas esperanças. Um estigma que acompanha uma família. E o mundo vai perdendo cada vez mais os seus valores, as suas esperanças. O mundo deposita a sua confiança no ídolo da bola, no ídolo da beleza, no ídolo da novela, do cinema, de Hollywood. E vai assim, e esses ídolos vão cada vez mais decepcionando, terminando com AIDS e câncer, e viciados, drogados, e coisas assim, vai caindo, e essa é a queda do mundo. O mundo acabou, não foi quarta-feira passada. O mundo já acabou há muito tempo, desde que rejeitou a mensagem de Elias. Pense nisto. Acabou a senhora, mãe. Agora é você. Você, velha. Você, velho. Acabou a senhora. Acabou o senhor. Acabou o irmão. É o fulano. É o ciclano. Acabou o pastor. É o Chico. É o Francisco. É o Manuel. Acabou. O temor reverencial acabou. O mundo acabou.
E que você herdou do mundo, sábio inquiridor deste século? Leia 1 Coríntios capítulo 1. Onde está o sábio deste século? O inquiridor deste século? Apresenta-te! Salva o mundo! Não há salvador para o mundo a não ser Senhor Jesus Cristo. Ele não salva o mundo. Ele salvou o mundo do pecado original. Não importa a maneira que você tenha vindo ao mundo. Estas coisas que estamos estudando são as que sucederão depois que a noiva se houver ido. Ele está falando do sexto selo. Tremenda ocasião para essa terra. Nada será seu. Ninguém poderá dizer: esse edifício é meu. Essa loja é minha. Essa indústria é minha. Esta fazenda é minha. Esse gado é meu. Essa roupa é minha. Essa casa é minha. Essa mulher é minha. Minha mulher, meu marido, meu filho, minha filha, meu. Isso já está muito longe. Principalmente naquele tempo, então, que está chegando, está às portas. Não queira viver aqueles dias aqui. Saia deste mundo. Assim diz o Senhor. Enquanto se pode achar. Ouve, ó terra, ouve a voz do Senhor Deus. Dentro em breve Ele sacudirá essa terra. E ninguém dirá mais: isto é meu, aquilo é meu. Ninguém vai grilar a terra mais. Assim diz o Senhor. Escondei-vos no único abrigo. Esse é o abrigo do Deus Altíssimo. Mensagem de Elias. Coisas que desenrolarão durante o período da tribulação. Creio que já deve estar bem estabelecido no coração de cada crente. Consolo, consolador, não é analgésico. Eliminou a causa, cessou o seu efeito. Noiva sofrida, mulher desprezada, homem sofrido, marcas, cicatrizes de batalha, tem marcado o seu semblante. Ouve, ó casas, marido, olha para esta que te deu os filhos, sendo você diácono e andando com outra mulher. O que isso pode trazer para você? E mulher que anda com outro homem, que desgraça isso significa para você? Assim diz o Senhor. A noiva não passará pelo período da tribulação.
Não há maneira de colocar a noiva na tribulação. Deixe-me esclarecer isto, porquanto isto é assim, diz o Senhor. Isso é trovão. Isso não é Joaquim Gonçalves, isso não é William Brana, isso não é a igreja de Goiânia. Goiânia, não é Goiânia. Goiânia no pejorativo e nem na idolatria. Não. Assim diz o Senhor. Podemos colocar a igreja na tribulação, porém não a noiva. A noiva já se haverá ido, porque ela está sem pecado. Que atirem pedras. O diabo tem muito do que lhe acusar. Tem rolos e rolos de cada falha, de cada mancha que ela tem cometido. Mas ela passou pela perfeição de Deus. O cloro de Deus, a graça de Deus a tem coberto completamente. E o cloro de Deus tem lhe tirado todos os seus pecados e os tem apartado para tão longe que já não resta lembrança nenhuma deles. Não há nada senão pura perfeição na presença de Deus. Pura perfeição na presença de Deus. Isso deverá fazer com que a noiva, sim, para que sede trovões, para que isso, para que aquilo, isso fará com que a noiva se ponha de joelhos humildemente. Não se ponha a pular nem a gritar, mas se ponha de joelhos humildemente. E clame diante do Senhor. Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Está aqui a presença de Deus. Ela te emociona? Sim. Em que sentido? Para quê? Para dar dinheiro? Para idolatrar um homem? Não. É pela certeza que ela te dá de ele te chamar e você responder: eis-me aqui, estou pronto, estou pronta. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Tens coragem de dizer para ele: leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me, leva-me, Senhor. E agora, se você tem o sexto selo em sua casa, a mensagem, o sexto selo, você continua lendo, e você vai encontrar a história de uma grande companhia de carne com seus escritórios instalados no extremo do país da América do Norte, seus ranchos, onde se criavam reses.
herdeiro de tudo aquilo, queria uma mulher para si. Mas não encontrou uma nos clubes da sociedade de Chicago. Cidade que até então tinha 30 mil abortos por mês, segundo estatísticas. 30 mil abortos por mês até então. Lisonjas, mulheres fáceis em troca de posição, em troca de dinheiro, em troca de status. Dizem sim antes de serem pedidas. E ele, tão rico, herdeiro de tudo, estava enojado daquilo. Chegando naquela companhia de seu pai, qual lhe pertencia tudo, encontrou a mesma coisa. Meu Deus, eu saio para o rio, para o mato, para descansar, chego lá, tem uma miséria de um sono à praia lá, estragando a natureza. Você vai para o mato, aquilo está debaixo da árvore, da rede. Chega lá onde ele pensou, talvez descansasse, recreasse um pouco da hipocrisia de Chicago. Chega lá, festa, mas festa, dança, pulando, apresentação, e ajeita cabelo de cá, e unha de lá, e pinta de cá, e pinta de lá. Ele estava cansado daquilo. Ele estava querendo ver uma mulher andrajosa, de unhas estragadas, de pés descalços. Ele não sabia que isso estava naquela fazenda. Enjoado e fadado daquela lisonja, uma extensão de Chicago lá no mato. Ele saiu para o curral. Tomar um ar puro, quem sabe olhar para o... Não sei se lá ele podia ver o Cruzeiro do Sul, Irmão Royal. Mas, que grande surpresa. De repente, ele vê uma moça, cabelos desarranjados, sem esse negócio que chama, como é que é? Laquê? Laquê? Como é que fala? Hã? Jael? Gel. Sem gel, pretinho, loirinho, arrumadinho, enfeitadinho. Não foi aquilo que ele viu. A bacia de água suja com vasilha e chega a despeja, ela com a saia molhada, andrajosa. Ele chega e olha assim. Escuta, por que você não está lá com as demais? Elas estão dançando, elas estão regozijando, elas têm regozijo, não é? Por quê? É regozijo. Para me agradar. Ela disse, não, eu aqui sou para isso, né? Ela tinha consciência do porquê ela vivia. Não adianta, esse é para mim, isso é para mim. Isso aqui é para mim. Ela não estava queixosa, ela não estava de bico caído, ela não estava emburrada. Foi o que mais chamou a atenção dele. Voltou no outro dia, ele viu a mesma coisa. Escuta, por que você não está lá? Escuta aqui, eu estou a fim de procurar uma companheira para mim, uma esposa, e eu tenho visto em você,
Isso que eu tenho procurado. Você quer casar comigo? Eu ponho em pecado, tá, você? Está bem. Ela baixou sua cabeça e ela não podia acreditar que um homem como aquele estava zombando dela. Muito envergonhada até. Ela não disse, eu vou pensar. Por causa de muito pensar e por não pensar, cai no açapão. E por pensar demais, perde o pão. Aí, agora é que precisa de Deus, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele mostra. É agora, minha filha, puxa o gatilho. É agora, meu filho, puxa o gatilho. Ela disse, caso. Tu te casas comigo? Sim, caso. Então você prepara. Prepara-te. Eu venho te buscar daqui 1 ano. Eu virei te buscar daqui 1 ano. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui, que talvez daqui 1 ano já foram buscadas? Eu te buscarei daqui 1 ano. Ai, meus irmãos, é tão bonito ver isso relacionado com a igreja. É tão bonito ver isso relacionado, como o profeta de Deus colocou isso no 6º selo. As igrejas polidas, enfeitadas, gastando fortunas em construções. Pastores só cuidando do futuro de filhos, se enriquecendo cada vez mais. Porque dinheiro chama dinheiro. Fama chama fama. Mulher chama mulher. E política, e tudo, e o mundo envolvido. E o profeta diz, em meio a uma grande confusão. Você está ouvindo trovão. Isso é assim, diz o Senhor. Em meio a grande confusão, Jesus Cristo tirará a sua noiva. Ela não tem pretensão, ela não é egoísta, ela não tem condição, ela não tem ela não é esperta, ela não é sabidinha, ela é despreparada, ela tem que ser guardada pelo anjo do Senhor. Por isso, aproveitador nenhum vai tirá-la, vai estragá-la, vai desgraçá-la. Não precisa dela se sujar para saber o que é lama, para se salvar da lama. Ela não tem que rolar na lama, ela não tem que comer lavagem, para depois saber o que é lavagem. Não, porque Deus guarda ela. Deus guarda. Jesus guarda. O anjo do Senhor guarda. Ela fica órfã, ela não tem credo, ela não tem dogma, ela não tem denominação, ela fica órfã, tudo morreu para ela é esquecida, ela não está no hall de ministros da cidade. Ela não é conhecida, não é reconhecida, ela é zombada quando fala, ele vem me buscar. Escuta, o que é que você está ficando com luz acesa até tarde da noite? E a gente olhou pelo buraco ali da fechadura, você está fazendo crochê? Você está fazendo bordado? Para que isso? O que é que você está fazendo? Coitadinha, foi contar a mensagem para ela. Para ela, quem sabe elas acreditam, né? Ele prometeu que vem me buscar. Olha só, se ele não vem nos buscar com torres, PhDs, parousia, escatologia, tantagia, vai me buscar quem? Esse poçoazinho, essa gentia do Brana? Ele chama-se de noivinha. A noivinha do Brana. Glória a Deus pela noivinha do Brana.
Glória a Deus pela noivinha do Elias. Glória a Deus pela noivinha do Elias. Glória a Deus, graças a Deus. Olha só, ela disse que está preparando, que o rapaz vem buscá-la. Prometeu para ela. Ora, o profeta diz assim, Maria sabia de quem era o filho. Ela não tinha que duvidar, ela não tinha que se defender, ela não tinha como explicar. Eu não tenho como explicar nada. Se tornam algozes aqueles que inquirem. Inquiridores é de Herodes, inquiridores é da sinagoga. O eleito não é um inquiridor, ele é inquirido. Mas ela não tinha como explicar, não tinha como convencer. Ela não precisou falar nada com a eleita. Quando ela abraçou Isabel, abraçou gostoso assim, ó. Que fez aquele abraço, a Isabel própria disse, a mãe do meu Salvador me abraçou, vem me visitar. Tá vendo? A mãe do meu Salvador! E o menino pulou dentro. Veja só, quando você, meu filho eleito, minha filha eleita, ouve essa mensagem, ninguém tem nada que explicar, meu Deus. A coisa mexe por dentro de você. Alguém disse uma vez, depois de pregar numa igreja bem distante daqui, em que a mensagem era usada mais como um chicote, na porta de saída ele disse, aquele homem, aquele irmão disse, a sua mensagem bate por dentro, não é por fora. Eu disse, Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Ela foi zombada demais. Nós somos muito pouco zombados. Nós somos muito pouco perseguidos. Afinal de contas, nós já saímos do Egito. O Egito não quer nada conosco. Inimigos que nós temos eu não quero falar, mas você sabe. Israel, você sabia que ele tinha lá por dentro, não é? Para que isso, não é? Nós não temos mais o que sofrer. Fazer o quê? É ser como Josué e Calebe. Não inquirir, não perguntar. Seguir em frente. Seguir em frente, não é certo? Se tem que atravessar o Jordão numa hora mais imprópria, mais indevida, que um líder sensato não faria, é questão de direção, meu filho. Se eu estivesse lá e alguns irmãos estivessem lá, chamava José, escuta aqui. O irmão Josué, humildemente, né? O senhor não acha? Mulher gestante aí, ó. Mulher gestante, minha mulher está gestante, e o médico nosso aí disse que é gêmeos. Gêmeos? É. Eles davam muitos gêmeos, muito férteis. E anciãos. E a maioria desse povo nasceu aqui no deserto, não sabe nadar, só sabe nadar em areia. O rio está cheio. Você vê, daqui uns dias você pode passar isso molhando só o tornozelo, aí, desviando de poço em poço. Né? Você não acha isso mais um consenso? Isso é conselho. Nós fizemos uma comissão para te aconselhar. Não faz isso agora, não. Seja prudente. Você vai jogar esse povo aí agora? Você não tem vara de Moisés para abrir isso aí, não. Como é que vai ser, Josué? Nessa hora a gente fica assim, meio lá, a gente fica até sem coragem de olhar na pessoa, sabe? Porque o conselho é tão sensato.
O conselho é tão sensato, tem tanta razão, tem tanta lógica. E daí a pouco você tem que ter segurança. Você tem que fechar os pulsos e dizer: é assim diz o Senhor. Nós vamos fazer isso. Nós vamos agora. Nós vamos fazer na hora mais difícil. Deus sabe disso. Nós vamos nos encomendar e dizer: Senhor, oh meu Deus, eu não sei que jeito que eu vou embora. Eu tenho hora que eu fico com medo. Eu não sei se eu vou ou se eu fico. Se isso depende de mim. Parece que enquanto eu não completar, eu não estou preparado para subir. Tudo o que eu quero é isso, me deixa trabalhar até acontecer tudo. Deixa acontecer naturalmente. E esse pai se cansa e se deprime, fica vazio, perde a cabeça, cobrança de um lado, cobrança do outro, mulher cobrando, filhos cobrando. E essa mãe cansada, esgotada. Mas tem uma promessa. Ele falou com você? Você tem o trovão? Você tem a voz de Deus? Tem! Tem ou não tem? Tem! Tem sim! A minha avó costumava pegar uma florzinha quando ela queria brincar, muito séria que era e muito bonita que era. A minha mãe era simpática, mas a minha avó era bonita, era formosa, não é? Então ela dizia: aqui, nós não temos flores aqui. Eu não tenho nada que te ofereça, senão suspiros e ais. Cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. Ela sempre estava fazendo essa brincadeirinha. Eu não me esqueço disso. Numa hora tão difícil, numa hora de tanta dificuldade, numa hora de tanta angústia, você ouvir isso debaixo da luz de uma lamparina: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. E aí ela seguia até o fim. Logo em seguida, ela dizia assim: quanto a mim, já estou sendo oferecida. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim. Essa hora eu já estava meio assim. Eu estava indo lá, meio cá. Era para dormir mesmo. E a lamparina estava lá. E começava a enfumaçar o nariz, escorrer água pelo nariz, aquela coisa toda. E daí a pouco se ouvia: quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero estando dele perto, nos seus braços descansar, confiada no Senhor, consolada em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Isso nunca sai do coração de um neto. Isso nunca sai de um coração de um filho. Os cabelos ficam brancos, descemos as cãs, mas o rastro fica. As orações ficam na taça das orações dos santos. Você tem uma mãe que ora. Você tem um pai que ora. Mas fique sabendo logo também: esse pai tem uma filha que ora. Essa mãe tem um filho que ora também. Se existe uma taça de oração, não é somente para os pais, mas é para os santos. Taça da oração dos santos. Crianças, moças, rapazes, adultos, anciãos, que creem nessa promessa. Isso não vem de mim.
Isso vem de Deus. Se for a última, é a última. Mas ela nunca acabará. Quando completou 1 ano, ela se vestiu de branco. E elas montaram o zombaria em cima. Papai, a priminha ficou doida. Ficou doidinha. Não tinha uma mamãe para protegê-la. Não tinha um papai para defendê-la. Não tinha uma outra titia para fugir para a casa dela. Ela teve que esperar lá, onde ela recebeu a promessa. Não saia. Fica onde você recebeu a sua promessa. Na palavra. De repente, elas próprias se assustaram. O que é isso? Uma carruagem. Cavalos adestrados. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Era ele. Era ele. Era ele. Não deu satisfação para ninguém. Não deu satisfação para ninguém. Me desculpe, isso não será mal interpretado. Não deu satisfação para ninguém. Apenas tomou assim. Senta aqui, querida. Senta aqui nessa aqui. Vamos. E olha, dou adeus a este mundo e vou embora. Dou adeus a este mundo e vou embora. E vou embora. E vou embora. Dou adeus a este mundo e vou embora. Você crê nisto? Você crê em Deus? Você crê no assim do Senhor? Você crê que Jesus cumpre a sua promessa? Pátria querida, Deus, eu te entrego ao Senhor mais uma vez este povo do rádio, este povo, essa multidão aqui, esse povo tão doce, esse povo é doce como mel, aleluia, do forte se tira mel, aleluia, Senhor, esse povo é ovelha, esse povo que está no rádio, que coisa gloriosa, mulher chorando no rádio, moça chorando, rapazes chorando, crianças chorando, amando o Senhor Jesus mais, amando essa pátria querida, essa pátria prometida, meu irmão Lucas. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Deixe esse amor pela pátria querida tomar conta do seu coração. E você perdoará aquele homem, você perdoará aquela mulher, você perdoará aquele devedor, aquela devedora. Você nunca mais tocará naquilo. Pátria querida, você pergunta por que tenho o rosto triste, se é saudades que eu sinto de alguém, se é verdade, é saudades que eu sinto da minha pátria chamada Jerusalém. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas
são de pedras preciosas, onde um dia junto a Cristo irei andar. Todas as coisas deste mundo são passageiras e, como sempre, se acabarão. Todas as coisas que eu tenho em minha pátria serão eternas, como eu serei também. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, onde um dia junto a Cristo irei andar. Na minha pátria, lá não sou um peregrino, mas nesta terra vivo a peregrinar. E passo a passo vou seguindo meu caminho, até o bom Senhor e Rei vir me buscar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, onde um dia junto a Cristo irei andar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Na minha pátria, lá não sou um peregrino, mas nesta terra vivo a peregrinar. E passo a passo vou seguindo meu caminho, até o bom Senhor e Rei vir me buscar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, onde um dia junto a Cristo irei andar. E agora eu peço a Deus, simplesmente para selar tudo que foi feito. Todo o trabalho é dele, é do Senhor. É do Senhor. O Senhor sela esse vagão, Pai. E ajuda cada um voltar, guardando esta promessa como aquela prima órfã, sabendo melhor o que é trovão.
que é a voz de Deus no seu coração. Isso dá temor na gente. Mas o que nós temos que fazer? É isso mesmo. Não tem para onde ir. Trovão, às vezes, dá temor mesmo, não é? Principalmente para quem está na altura, nas alturas. Um trovão lá em cima, nos ares, quando a gente está de avião, relâmpagos, causa bem mais temor do que para quem está embaixo. Não é certo? E Deus tem nos posto num lugar muito alto. Deus abençoe vocês todos. Muito boa noite. Com Jesus Cristo e a fé.